Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Lia Bento Barbosa, sou graduanda do curso de Agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente à tecnologia de aproveitamento hidráulico, ariete hidráulico ou carneiro hidráulico. Bom, o carneiro hidráulico nada mais é do que um aparelho muito simples e de grande utilidade para o abastecimento de água no meio rural, podendo ser definido como uma máquina de elevação de água com energia própria e muito fácil de ser instalado e também de ser montado. Bom, tudo começou em 1772, quando John Whitehurst ele inventou a bomba carneiro, porém ela necessitava de um operador para fazê-la funcionar. A partir dessa invenção, os irmãos franceses Montgolfier tornaram o aparelho automático. O nome ariete era porque na Idade Média havia um instrumento de guerra, também chamado ariete, que era constituído por uma tora de madeira reforçada e com uma cabeça de carneiro de metal em uma de suas extremidades. Essa arma era movida ritmicamente por soldados e era usada para golpear e derrubar portões ou muros de fortalezas. Durante o momento da instalação, é necessário que haja basicamente 5 tópicos importantes, como a fonte manancial de água, que pode ser um córrego, um canal, um rio, desde que o mesmo permita uma queda até o local do assentamento do carneiro. A tubulação de adução ou alimentação, a qual desempenha a função de conduzir a água da fonte à entrada do carneiro, o próprio carneiro hidráulico, a tubulação de recalque ou de saída, que conduz a água energizada pelo carneiro até o reservatório superior, e o reservatório ou caixa onde será armazenada a água conduzida pela tubulação de recalque. Também é necessário seguir alguns parâmetros para que a instalação seja bem feita, como a necessidade da existência de queda d'água, deve ser utilizada com água limpa, pois a água a ser recalcada é parte da água de acionamento e eleva somente parte da água de acionamento. Deve-se ficar atento a algumas observações, como na ponta do cano de captação vai uma rede para evitar a entrada de animais e plantas. A ponta do cano de captação deve ficar mergulhada numa profundidade de pelo menos 30 centímetros dentro d'água. Da captação de água até o carneiro, deve-se respeitar uma distância de no mínimo 18 centímetros. Agora, é só unir o cano de captação na bomba, prender bem o carneiro no chão usando uma estaca e instalar a mangueira de saída que vai levar a água até a caixa. Como funciona o carneiro? Do lado esquerdo vocês podem ver uma coisa que é chamada de golpe de ariete, que nada mais é do que uma interrupção brusca do fluxo de água, que faz surgir esse golpe, e provoca um aumento de pressão no interior do conjunto e transforma a energia cinética da água em energia potencial gravitacional. Esse aumento de pressão é suficiente para bombear a água de um nível mais baixo para um nível mais alto. Do lado direito, tem um modelo de funcionamento do carneiro hidráulico, que funciona basicamente desse jeito. O carneiro ele começa a funcionar assim que a água chega dentro dele. Nesse momento, é preciso regular a bomba de sucção, e isso é feito desrosqueando o parafuso até perceber que a bomba está funcionando bem. A partir disso, a água entra no carneiro com força da gravidade e aciona a tampa da bomba de sucção, que abre e fecha repetidas vezes graças a uma mola. Quando a tampa abre, uma parte da água jorra para fora e volta para a natureza. Quando ela fecha, a água tende a voltar com força e encontra a corrente que vem lá da fonte. Aí ela só tem um destino, que é subir pela válvula de retenção. Quando ela atravessa a válvula, a mesma se fecha e o ar contido no cano acima dela empurra a água. Então ela sai pela mangueira. A pressão é suficiente para subir e abastecer a caixa d'água. Isso acontece porque esses movimentos são repetitivos. Agora, se você quiser que a bomba pare de funcionar, é só fechar o registro de entrada de água. Aqui eu estou mostrando para vocês o movimento da água no carneiro hidráulico, que ela segue esses 5 números aí, sendo 1 o tubo de adução, 2 válvulas de descarga de impulso, 3 válvula de admissão, 4 campânula ou câmara de ar e 5 tubo de recalque ou de elevação,
fazendo com que a água seja levada até a caixa d'água para que possa ser utilizada. Bom, parâmetros para a escolha do carneiro hidráulico. A descarga ou vazão fornecida pelo carneiro depende da vazão de acionamento e também da altura da queda. A altura, a gazão, a que se pretende elevar a água, influi igualmente sobre o valor do rendimento do carneiro. A capacidade do carneiro hidráulico, isto é, a vazão ou descarga, recalcada Qzinho, é calculada pela equação abaixo. Qzinho é igual a Qzão, que é igual a H vezes N, dividido por Hzão, sendo Qzinho a vazão recalcada, o Qzão a vazão de alimentação, o Hzinho a altura de queda, o Nzinho o rendimento do carneiro hidráulico e o Hzão a altura total de recalque, que é o desnível mais a perda de água. E o rendimento hidráulico do carneiro varia segundo a relação entre a altura da queda e a altura total do recalque, que é o que vocês podem ver representados na tabela abaixo, que apresenta valores médios de rendimento hidráulico para diferentes relações de Hzinho por Hzão. Depois de tudo isso que foi dito, a gente consegue resolver o exercício abaixo. Sabendo que um curso de água com vazão contínua de 0,5 litros por segundo ou 30 litros por minuto tem queda de 3 metros, considerando a adução da água com carneiro hidráulico, determine a vazão de recalque capaz de ser levada até um reservatório de 5 metros cúbicos que se encontra disposto a 6 metros de altura acima do nível do carneiro hidráulico e distante 100 metros do local. Primeiro a gente vai achar a relação de altura pela altura de recalque. A gente sabe que tem uma altura de queda de 3 metros e tem um desnível de 6 e uma perda de carga de 18. A gente vai fazer essa divisão que vai dar 1 para 8 e a gente vai voltar na tabela e vai descobrir que o rendimento do carneiro hidráulico é de 65%. Com isso, a gente pode fazer a conta e achar a vazão recalcada, que vai ser 0,5 vezes 3 vezes 0,65 dividido por 6 mais 18, que é igual a 0,0405 litros por segundo. Diante de tudo o que foi dito, a gente conseguiu trazer vantagens e desvantagens do carneiro hidráulico. As vantagens são que ele não precisa de energia elétrica e nem de combustível, um baixo custo para a aquisição do equipamento, não emite poluentes, não exige mão de obra qualificada e é de fácil funcionamento e manutenção. Ao passo que, entre suas desvantagens, está que a instalação exige topografia para uma queda d'água adequada ao seu funcionamento. Tem baixo rendimento hidráulico e é de uso limitado, adequado mais para pequenas propriedades. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido.